pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 160, meus amigos, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e voltamos a outro patamar? Interrogação. Mal acostumado, você me deixou. Eu sou Flávio Mu e hoje vai ter papo pra dar e vender. Boa noite, nação. Sou Marcos Oliveira. Ainda é muito cedo para qualquer conclusão, então esperemos. Boa noite a todos. Aqui quem fala é o André Luiz Ribeiro, repórter da Rádio Bangu FM. Então, outro patamar, não se sabe. Tá jogando bem? Tá, mas ainda precisa melhorar muito mais. Saudações rubro-negras, caros ouvintes e espectadores da live. Aqui quem fala é Thiago Marques, hoje como Thiaguinho. E eu queria só dizer que eu disse que o Renatão ia botar jeito, hein? Eu disse, hein? Ah, meus amigos, estamos aqui novamente reunidos para falar sobre o Megão. Voltamos para falar sobre outro patamar. Voltamos a estar em outro patamar, como dizia Bruno Henrique. A discussão já estava pegando fogo aqui nos bastidores, né? Eu falei, guardem suas opiniões para a nossa live, porque hoje temos assunto muito controverso, né? Temos aí muitas opiniões contrárias. Como sempre, o kit infarto já está com o Thiago ali pronto, né? E nossos convidados de hoje, vamos falar sobre... E aí, pessoal? Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos fla-flus. É um ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Estamos aqui, né, depois de alguns jogos e confesso, surpreendentes. Confesso que não esperava chegar a esse ponto de sucessivas goleadas. Eu acho que superou qualquer expectativa de qualquer torcedor rubro-negro. Eu acho que nem aquele que estava muito querendo o Renato Gaúcho esperava ser tanto assim. Eu preciso trazer dados e fontes à nossa discussão para começar, né? Porque nós somos contra a informação, mas precisamos trazer dados e informações, né? Incríveis, 100% de aproveitamento, são 5 jogos, a margem ainda é 6 jogos, né? Eu acho que contando, esse aqui não está contando de ontem ainda. Mas 6 jogos não são qualquer jogos, apesar do primeiro jogo ter sido um jogo, ter sido uma lástima aquilo lá, né? Aquilo não foi jogo, foi uma pelada de bairro, mas o Flamengo mantém 100% de aproveitamento com o Renato Gaúcho e sucessivas goleadas contra os times fortes e contra os times fracos, né? Mas aí, agora eu deixo para vocês. Vamos lá. Voltamos a tomar. Eu quero começar primeiro com nosso amigo Marcos. Eu acho que eu tenho a opinião mais polêmica aqui, já que está substituindo a Marcela, já que ela não está aqui para fazer essas opiniões polêmicas. Eu começaria perguntando, dos que estão aqui, quem se considera renatizado? Peraí, eu já falei antes dele vir que era ele que eu queria, cara. Não, beleza. Thiago eu já sei, mas é que eu tenho que perguntar. Quem mais se declara renatizado?
pô, tem que ser renatizado, cara. Eu gosto muito do trabalho dele, mas, pô, ele falando me dá uma tristeza no coração. É o nome que eu vejo nas redes sociais, as pessoas que aderiram ao movimento estão se declarando estou renatizado. Alguns cara, foi com uma partida, umas com 3, outras com 5. Preparado para o DVD. Mas, assim, eu esperava que o Flamengo iria ter uma produção melhor, porque claramente os jogadores não se esforçavam diante da condução do Rogério Ceni, como também não se esforçaram sob a condução do Domi, e como já não vinham se esforçando em 2020, ainda com Jorge Jesus. Então, no espectro de um ano com 4 técnicos, a gente não vinha se esforçando. O primeiro jogo foi aquela tragédia horrorosa. Depois a gente pegou um Bahia morto na farofa, um bando de zumbi reunido com a camisa do Bahia, e eu achei que eles estavam a fim de derrubar o técnico. Depois vieram a volta do Defensa e Justiça. Acredito que quem viu o jogo e quando aquele jogo estava 1-1 no segundo tempo, você sentia que o jogo estava caminhando para uma bola vadia, 2-1 para os caras, e a gente ia dar aquela flamengada, mas fizemos o segundo gol contra o curso do jogo e depois o jogo mudou. Depois vem o jogo contra o São Paulo, que aí, acredito eu, os caras estavam com o São Paulo entalado na garganta, como eu gostaria que eles agissem quando o adversário fosse Vasco, quando fosse Botafogo, quando fosse o time das Laranjeiras, né? Que eles levassem a sério os clássicos, como levaram o jogo contra o São Paulo. Mas lembrando que até 70 minutos de jogo era uma partida, no que o Flamengo faz o primeiro gol, e o primeiro gol já é um desmonte da zaga do São Paulo, que ninguém da zaga do São Paulo se preparou para o córner. A gente faz aquele 5-1 que foi extremamente enganoso em termos de placar. Mas ganhamos, quebramos o tabu, tiramos sarro. Jogo contra o ABC era um que eu estava esperando. Porque jogo fácil, Maracanã, eu queria ver se eles iam ficar de sacanagem e enrolar. Ganharam facilmente, beleza, já facilita o jogo da volta, que eu quero voltar nesse jogo da volta, porque para mim tem um erro crasso aí. E o jogo contra o Corinthians, de novo, eu só posso acreditar que os caras querem derrubar o técnico. Porque eu não me lembro de ver um time do Corinthians sem nenhuma condição de combater em campo como os caras ontem não apareceram para jogar. O primeiro tempo, então, foi uma coisa horrorosa. E no segundo tempo, o Flamengo saiu da quinta marcha e foi para a primeira marcha. E o Corinthians, no final do jogo, bota uma bola no travessão. Se aquele jogo termina 3-2, ia ficar feio. Então, assim, eu disse a vocês, esperaria 10 jogos, faltam 4. O próximo jogo é o 7º, é o ABC, não vai dar em nada. Contra o Inter, é uma boa chance do Flamengo jogando em casa se impor. E aí vem o Olímpia fora. Né? Detalhe que o Flamengo tem aí um tabu contra o Olímpia e uma dificuldade enorme para ganhar deles. Mais outro tabu. Então vamos ver. Eu quero ver. É no 9º jogo o Flamengo chegar lá no Paraguai, marcar alto, se impor, com todos os defeitos que a nossa marcação alta ainda tem, porque ela não é bem feita, mas eu quero ver o Flamengo entrar lá e jogar como se estivesse jogando contra o ABC. E aí, vamos ver. Mas contra o Corinthians não pareceu estar jogando contra o ABC. E o ABC eu acho que gerou mais dificuldade para o Flamengo do que o Corinthians. Olha, eu fiquei envergonhado pela torcida do Corinthians ontem. Eu me assustei. De ter que assistir um negócio daquele. Com o comportamento do Corinthians, foi isso. E esses jogos, assim, podem ser muito enganosos pra gente. O André falou, melhorou, mas ainda tem muito para corrigir. Tem. Porque ontem no jogo do Corinthians foi um festival de passe errado e passes bizonhos de 1 a 3 metros, displicência, preciosismo, falha na marcação, nosso goleiro errando todas as saídas de bola no chute a gol. No final do jogo caçou uma borboleta lá, 2 vezes no jogo ele caçou borboleta, uma o Arão salvou. Então assim, aí começam a dizer que o Gustavo Henrique está ressuscitado, que o Léo Pereira voltou, que o Renato está recuperando todo mundo. Tá bom, mas o Renato já conseguiu recuperar o Pedro? Não. Ele recuperou o Vitinho? Só para quem quer acreditar
em Boi da Cara Preta. Jesus. Já recuperou o Michael? Eu continuo dizendo, cara, ele continua jogando e errando 90% do que ele tenta. Se esforça, ok, legal, mas é o que eu digo. Se você tem caráter, não merece elogio. Se você se esforça em campo, também não merece elogio, porque isso é obrigação. Então, vamos com calma. Eu vou torcer muito pelo Flamengo, como sempre torcerei. Mas a gente ainda não viu esse time passar dificuldade. Não vimos esse time sair atrás do marcador. Ainda tem muita coisa para acontecer para a gente achar que já está tudo maravilhoso, que vamos ganhar os 3 títulos do ano e tá liquidado. Flávio Moore, agora eu quero a sua opinião. Caro ouvinte, eu estou impressionado com o Thiaguinho, que teve um presságio que viria para a Gávea Renato Gaúcho. E como os nossos dirigentes, em sua insana loucura, trouxeram ele, a gente só tem que aguentar ele, né? E aí eu falei, cara, vai ser doideira, vai ser bom. Mas os resultados falam por si próprio. Marcão tá defendendo aí, tá todo mundo querendo derrubar técnico. Queria derrubar o Rogério Ceni, queria derrubar no São Paulo, queria derrubar no Corinthians. Então vamos um pouco com calma aí, vamos reconhecer. Claro que, ontem, no jogo contra o Corinthians, né, foi realmente muito estranho. Marcão colocou também muito bem aí a questão do São Paulo, que é um placar que ilude. Mas depois dos últimos resultados, se o Flamengo ganha de menos de 5, eu fico um pouco triste no coração, eu vou confessar pra vocês. Já fiquei desapontado ontem. E aí eu escutei a coletiva do Renato Gaúcho, né? Eu fico com um botão de mute ligado, para caso ele fale de alguma coisa que não seja futebol, porque eu sei que vai vir coisa ruim. Mas quando ele falou de futebol, ele explicou que a atuação do Flamengo era justamente essa estratégia de fazer uma operação abafa no primeiro tempo e que é impossível, humanamente impossível, manter o ritmo nos 2 tempos. Então ele fez essa defesa do time. E eu adorei ele chamando o Gabigol de Chatonildo. E é isso, o Chatonildo reconhece o outro Chatonildo, né? Então tô de parabéns por isso. Fala, Marcão! Essa história de que não se pode manter o ritmo 90 minutos é mais uma daquelas mentiras que se tornam verdade no futebol. Tá. E aí, foi muito bom esses últimos jogos, estou empolgado, porque trouxe um pouco, assim, da energia, pelo menos, lá do nosso querido JJ. Aquela energia de você ir pra cima, cara. Então, assim, lembro que alguns dos jogos, lá daquela campanha gloriosa do JJ, a gente ganhou no finalzinho. E esmagou, igual foi feito com o São Paulo. Então, sejamos juntos. O renatismo é uma realidade insana, bêbada aí que transita entre cassinos, mas é uma realidade. Então tá de parabéns, Thiaguinho aí. E aí, se ele não conseguir desenvolver um bom futebol pelo Flamengo, né, conseguir armar bem o time, a gente já tem a quem culpar, o Thiaguinho, e dar os parabéns ao Marcos. Mas o Marcos, por outro lado, falou que em 10 jogos a gente vai saber quem é o Renato de verdade. Então, já são 6 jogos. Daqui a pouco vai fechar 10, eu quero ver a desculpa que o Marcão vai dar. Eu quero ouvir essa desculpa. Vai lá, Thiagão. Rapaz. Então, eu tô um pouco feliz, porque, cara, eu tô numa crescente de acertar resultado muito bonita. Seu Cartola tá bombando, né, Thiago? Antes de começar a Eurocopa, a Itália ser campeã. Antes de começar a Eurocopa, eu falei, Itália campeã. Pá, acertei. Eu sou muito bom nisso. Eu disse que o Flamengo ia ganhar o brasileiro, né? Tinha calma que ainda não acabou. E eu falei que o Renatão era bom pro Flamengo, hein? Flamengo cheio de caboclo lá, baladeiro e tal. Quem melhor que o Renato pra levar eles pra balada, rapaz? Então, vamos lá, deixa eu continuar. Cara, eu concordo com algumas coisas que o Marcos falou, não muitas, poucas coisas. Então, por exemplo, eu concordo que a marcação tem que melhorar. Tem que melhorar algumas coisas na marcação. Eu acredito que
uma coisa que o Renato Gaúcho disse é que uma hora a gente vai tropeçar, mas com a brilhantemente no momento correto veio um comentário da Marcela, vai ser só no 11º jogo do Flamengo, entendeu? Do Renato pelo Flamengo, com certeza, entendeu? Se Deus quiser não vai ser pela Libertadores, eu não sei qual vai ser o 11º jogo do Renato pelo Flamengo, mas se vocês fizerem as contas aí, eu acho que é contra provavelmente é contra o Olímpia. Não, eu acho que se a gente fizer a conta, 7 ABC, 8 Inter, 9 Olímpia, 10 Sport, 11º Olímpia. Que a gente ganhe de 5-0 o primeiro jogo e perca só de 1-0 o segundo, tá bom pra caramba. Então, Marcela, bota pro 12º, por favor, pra tu errar, pra tu ter uma margem melhor. Cara... A gente tem uma margem de erro pra ficar tranquilo, né? Só pra ficar de Segundo o boa, Ibope, né? a margem de erro é 3 pra mais, 3 pra menos, então tranquilo. Aí ferrou, né? Então, cara, gostei de alguns resultados. Gostei, por exemplo, o primeiro jogo do Renato, o herói do jogo foi o Michael, cara, que é incrível. Ter o Michael como herói de jogo é foda. E essa história de que ele recuperou o Vitinho, isso é loucura. O Vitinho sempre foi craque, eu nunca critiquei. As pessoas não entendem, né, Thiago? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem o Vitinho. O problema é esse. Nem ele se entende. Nem ele se entende. O Vitinho até hoje desculpa, não conseguiu gente, entender o que ele quer. Feliz. Desculpa, estou um pouco feliz, desculpa. Eu sei que parte da sua felicidade é provocar minha úlcera. Caraca, Vitinho, sei lá, cara, tem alguma disfunção aí mental, né? Que tem uns espasmos, aí joga um pouquinho bem, de repente taca a bola na arquibancada, sabe? Cara, é incrível. Ele tem uma capacidade enorme de ser destro, chutar melhor com a esquerda. Ele é incrível. Pois é, alguma disfunção neurológica. E aí, só fazer um comentário breve aqui que eu esqueci, que na Libertadores, e isso é um dos méritos do Renato, ele vai jogar diferente, sabe? Isso é uma das coisas que eu reclamava dos demais técnicos. Ficava no mesmo esquema, preso, e não fazia uma mudança de acordo com o adversário. O que é jogar diferente? Me diga. Pois quando você parte pra cima, você vai exposto, cara. Contra lá na Libertadores, eu acho que ele vai segurar um pouco a energia. Eu acho que a gente não tem um parâmetro ainda. Então você acha que contra o Olímpia vai ser como foi o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça? Mais ou menos. Porque o que acontece? O Defensa e Justiça foi um jogo horrível. A gente levou, a gente não sabe como. Mas assim, ele tava chegando, ele tava com muito menos peças, e ele falou, vou dar uma segurada aqui. E foi o que deu certo, cara. E assim, depois ele já mudou totalmente, botou pra cima, que é um negócio mais legal, a gente gosta, foi sofrido, mas assim, eu não espero que seja nem o contra o Corinthians, nem contra o Defensa. Mas ele vai fazer alguma coisa diferente. Não dá pra esperar que ele vai encarar como se fosse o AVC. Diga lá. Eu tenho só umas coisinhas para completar agora, falando meio mais sério um pouco. O que eu gostei bastante do Renato, que eu já reparei, o que mudou desde a chegada do Renato para cá. Desculpa, gente. Isso pode ser por falta de caráter dos jogadores que não faziam de propósito com o Rogério Ceni, mas eu reparei... E com o Domi. Mas eu acredito que isso tem, assim, a mão do Renato. Jogadas ensaiadas estão dando certo em bola parada do Flamengo. Isso aí já é uma coisa que não dava certo nem com o Domi e nem com o Rogério Ceni. Aí, Thiago, eu acho que o Jorge trouxe várias jogadas ensaiadas do Flamengo. A gente via o Flamengo marcar gols. A partir do momento que o Jorge foi embora, o que impediria os jogadores de continuarem executando as jogadas? Nada. Não sei, né? Não sei. Nada. Isso é uma boa pergunta, porém, com o Renato voltaram a fazer e tá dando certo. Se nós aqui estamos no jogo, a gente tem uma jogada que a gente sabe que funciona, a gente pode ganhar um jogo, não vou fazer porque o técnico não mandou, era do outro técnico, eu não consigo acreditar num negócio desse. Então, assim, tem muita coisa mal explicada desde antes da saída do Jesus. Deixa eu ouvir o que o André tem a dizer, que ele deu uma quedinha aí. André, diga aí pra gente. Olá, galera. Olá, pessoal aí da bancada. Vamos lá, é o seguinte.
Uma das coisas que eu tenho observado, e isso tem que ser mencionado, que não é só a criação de expectativa, é o comparativo com 2019. Não é a mesma coisa, não dá para se comparar algo que teve mudança, uma mudança até que drástica. Vale se ressaltar numa das situações. A gente não joga, por exemplo, que em 2019 foi notório, nunca foi uma coisa inédita, era só uma coisa que ficou muito tempo sem estar vista. Que era jogar em marcação alta. O que eu vejo, é porque eu não estou no Ninho do Urubu como eu tinha tempo de ir, então eu não posso falar como está sendo os treinamentos, mas posso falar como está sendo o jogo, que os treinamentos também não diz muita coisa. O Flamengo, ele me mostra um jogar que ele sempre soube jogar. Basta, ou fica nítido o seguinte: se tá jogando dessa forma, ou não quiseram, é uma hipótese, que é o que eu mais opção A. Por que não jogou isso com o Domi? Não é porque não tem. Mano, eu tô em live agora. Rapidinho. Então, só pra continuar aqui rapidinho o raciocínio dele. Raciocínio dele não. Vou botar meu raciocínio aqui, quando ele voltar ele termina. Voltei. Voltou. Então, o que acontece? É essa situação do Flamengo, o técnico mudar, o técnico... o Domi era de um jeito, com o Rogério. Eu acho que eles sempre souberam. Eles nunca perderam essa habilidade e maneira de jogar. O que é aquilo, né? A gente tem que botar em prática, igual a academia. Você tá com um determinado ritmo, um determinado hábito, você fica muito tempo sem voltar a praticar aquilo repetidas vezes, que era inconstante com o Jorge Jesus. Isso não é que não cai no esquecimento, acaba ficando menos apurado. O que dá pra ver é uma coisa, eu acho que tá um Alabangu. Como é que eu falo Alabangu? Ele tá sendo aquele treinador igual você comandava a seleção de 2006. Todos são craques, então não preciso treinar tanto. Só vou fazer os ajustes, posicionar quem devo posicionar e torcer pelo potencial. Eu acho que o Renato Gaúcho é um técnico de potencial. Ele não é um cara que faz esquema tático, bola. Eu não vejo muito disso. Eu acho que ele já tem o ouro lapidado ali e bota a gente na braça. Tanto que o Jorge Jesus, ele já é diferente. O Jorge Jesus não conhecia ninguém. Então ele teve que testar peça por peça. Tanto que crucificaram muito, por exemplo, uma das peças, o Felipe Luiz, no jogo diante do Bahia, 3-0. Outro equívoco que ele teve que arriscar e errou, botar o Rafinha de ponta, fora outras situações. Então, assim, até ele descobrir o time ideal, ele teve que explorar. Uma coisa que a gente viu e não pôde ver com frequência era o Gerson no meio campo, como ele tá lá no Olympique, que ele é meia, ele tá mais avançado, coisa que aqui no Flamengo, olha como é que acho que às vezes, né? Às vezes a gente não vê a potencialidade do jogador. Gerson, ele sempre foi um jogador escondido. Talvez se quem pensasse que ele fosse meia, vamos botar ele ali no meio campo, pra ver o que vai dar, o que vai acontecer, o que vai sair dali. Entende? Descobriu outra potencialidade dele. Mesma coisa quando o Diego, quando chegou no Flamengo, era meia, recuaram ele. Aí começam as invenções. O que é aquela invenção que tipo, deu certo. Felipe Melo de zagueiro, Arão de zagueiro, Rodrigo Caio de volante, entende? Gabigol de ponta, que não é aquilo. Entende? Então, até acertar, eu não acho que tem eu não acredito, não é que eu não acredito. Dificilmente eu vejo treinamento tático constante. Eu acho que o time já tem isso lapidado. Ele só faz os ajustes. Tanto que o time não esqueceu, tanto que rapidinho lembrou de como era 2019. Dá pra tu ver que tem uns resquícios, mas vale ressaltar aquilo, né?
tempo ao tempo. Então, assim, esses placares são ilusórios até um mínimo, um simples 1-0 e custar uma eliminação. Então, vai cair por terra esses argumentos. Então, acho que a gente tem que botar um pouco o pé no chão. Vamos imaginar o que cada um acha que mudou. Pensem aí, o que mudou em 6 jogos? Cara, olha só, mudou bastante aí, cara. Primeiro, os dois antecessores quase não usavam o Michael. Só pra dar um exemplo aí, cara. Então Michael é um ponto importante. E todos tiveram, sejamos justos, todos também, os técnicos, apesar de muitas falhas e problemas, todos também tinham seus pontos positivos. Por exemplo, algumas das invenções do Ceni, o Diego, acho que foi um bom achado, sabe? E que a torcida não se lembra que foi o Rogério que botou o Diego na posição. Eu tô citando, né? Mas a torcida em geral realmente não lembra. Não lembra. Mas assim, o mérito é muito você trazer todo esse espírito de volta, cara. Isso daí é um mérito, sabe? Então, Michael e outra coisa, o espírito. Não tô dizendo que os zagueiros estejam perfeitos, mas você tá trazendo eles de volta, só traz eles jogando com eles, sabe? E a gente não tá nem falando do Rodrigo Caio, que nessa época agora ele tá sendo mais fraquinho, né? Porque ele tá meio inconstante. Okay. Então, assim, eu vejo muitos méritos, cara. Não gosto dele, mas assim... Beleza, Matheus, já temos 2 pontos. O que você vê que mudou? Como o Flávio falou, o espírito do time é outro agora. Time muito mais à vontade, certo? Muito mais solto. À vontade e com vontade, né? Exatamente, isso. À vontade e com vontade. E uma confiança maior em conseguir resolver os resultados. O Flamengo, antes, Rogério Ceni e Domi, tomavam gol, era um desespero. Qualquer lance era um desespero. A zaga era um desespero completo. Então, a confiança, o Flamengo tomava gol de todos os times. Não era, tomou gol do Palmeiras. Não, o Flamengo tomava gol do Bangu, do ABC, do quem parecesse, o Flamengo tomava gol. Era qualquer um, se a gente pegar a lista de qualquer time, não era só dos melhores, pode ser o pior que fosse, o Flamengo tomar gol. Estadual tava aí pra provar. Okay. Então, Thiago, o espírito foi esse. O que mudou, Thiago? Mudou o placar pra caramba, velho. É só de 5 agora, velho. Mudou coisa pra caramba. Mas tópicos? Michael, espírito de equipe... Quantidade de gols. Marcados. Gols marcados. Tá. Gols a média também. E aí a sua explicação vem de onde? Qual é a explicação pro time de repente passar a marcar mais gols? Mudou o técnico. Entrou um técnico bom, pô. Tá, beleza. Por enquanto eu não tô discutindo, tá? Só tô elencando. André. Uma das coisas que a vontade de vencer, isso prevalece. Também é uma mudança que é notória. Tá. Eles também, assim, uma das coisas também, muita gente não está observando, que é a calma. Entende? O Flamengo não está o psicológico, isso daí tá sendo um diferencial que faz muita diferença, óbvio, já sendo um diferencial, porque mostra um pouco do que a gente não tinha. A gente tinha um técnico à frente bem impaciente e ao mesmo tempo sem tomada de decisões. Eu acho que um desses detalhes aí, paciência e calma. Tá. Indo de trás para frente, vocês concordam que o Rogério era impaciente à beira do campo ou paciente demais? Qual era a grande crítica da torcida em relação a isso? E pra mim, paciente demais. Ele demorava. Todo mundo reclamava que ele ficava com a mão no bolso, certo? Isso, ele demorava muito para fazer. E muito passivo, né? Exato, muito passivo e pouco expansivo. Quando o Flamengo fazia gol, ele também não comemorava que nem um maluco, né? Isso é uma coisa que incomodava característica do Rogério, né? Ele é uma pessoa assim. A questão do psicológico, vocês acham que então é o Renato que conseguiu suprir
uma função que não existe no organograma do futebol do Flamengo profissional e que o nosso diretor de futebol já disse que não é necessário, porque o Flamengo já ganhou títulos sem ter a figura de um psicólogo. E eu concordo com essa afirmação. Estapafúrdio, acho de uma pataquada sem fim, e o que me prova que o Flamengo não está em outro patamar coisíssimo algum. Porque, para mim, o componente mais importante do jogador de futebol é o psicológico. O resto vem depois e vem na sequência. Sem isso, muita coisa não vai funcionar. Marcão, mas por que está subindo, então, se a questão psicológica não tem melhoração? Mas olha só, eu estou dizendo que se o psicológico melhorou, então nós temos que acreditar ao Renato. Porque não é a instituição Flamengo que fez um trabalho melhor depois que o Renato chegou. Porque não tem psicólogo naquela bagunça ali. O que é inadmissível. Um time profissional que quer se vender como estando em outro patamar, não ter um psicólogo na casa. Só tem para a categoria de base. Para mim isso é vergonhoso. Mas aí, Marcos, eu não concordo com essa questão, porque quando a gente para pensar em... Eu entendo o ponto, tá? Não discordo 100% não. Só que, por exemplo, o Renato Gaúcho, ele, como você falou, ele supre essa ausência, né? Entregando aos jogadores o que eles precisam para jogar. O resultado está acontecendo. Beleza. O resultado está acontecendo. Você vê que eu não tô nem... Até agora eu não discuti, não refutei. Não, sim. Eu tô indo tópico a tópico. Eu só acho um absurdo o Renato não ter o respaldo de alguém competente que possa tornar a coisa melhor ainda. Tomara que o Renato consiga. Entendeu? Aí, o que eu não gosto é colocar assim, o Flamengo não vem bem porque não tem um psicólogo no clube. Aí fala assim, entendeu? O Flamengo sempre correrá o risco porque não tem psicólogo na casa. Você quer ver um exemplo simples que poderia o psicólogo estar ajudando e muito? O caso do senhor Pedro. Que também é outro que o Renato ainda não conseguiu. Porque quando a gente... Porque assim, quando eu paro pra pensar em futebol, em esporte, não em futebol, mas em esporte, eu entendo muito a questão do psicológico, porque a gente sabe que afeta muito. Fundamental. Mas quando a gente coloca na figura do psicólogo, a gente fala assim, caramba, será mesmo que... Tipo mas assim, você a gente para precisa... pra pensar no tempo antigamente... Você precisa de um psicólogo, cara. Um psicólogo voltado para a área esportiva. Exato, alguém que tem experiência, existe. Cara, Joel Santana, ele era paizão, ele conseguia com psicológico. A gente Papai tem Joel. Aí, não tem nenhum mérito, porque o cara Lembra é paizão. da musiquinha? Aí você botar Papai um profissional, imagina, Joel muito me melhor. trouxe meu presente de Natal junto com o Vasco, me livrou da segunda divisão. Vamos seguindo. O espírito, eu concordo com vocês, é que eu chamo de outra coisa que não espírito. Né? Vocês sabem qual é a minha opinião sobre esse grupo de jogadores e a postura profissional deles. Mas vamos chamar de espírito. Né? E qual era a última? E o Michael? O Michael, esse aí, eu sou obrigado a contestar, porque eu andei pensando outro dia em fazer uma estatística quando eu estiver vendo o jogo do Flamengo. E fazer estatística fazer estatística de Gustavo Henrique, de Léo Pereira, de Vitinho e de Michael. Porque esse canto da sereia de que esses caras estão recuperados, só acredita quem quer. Quem é terraplanista pode acreditar num negócio desse. Ô Marcos, vamos, não sei todos aqui, vamos pegar a graduação aí de quem já fez aula, já teve aula com o professor. Vou pegar o caso com o Flávio como professor e nós como alunos. Já viu aquela matéria que a turma, bota aí, 85% tira nota baixa. Ninguém consegue se dar bem com aquele professor. Se só 10% forem reprovados e 90% aprovados, beleza. Dá pra entender. Não, então o problema não está no professor. Imagina-se que está nos alunos. Vamos agora reverter. 85% dos alunos não conseguiram entender a matéria.
Tem alguma coisa estranha. E é esse tipo de exemplo que eu pego do Rogério Ceni e que ontem não, hoje, segunda é ontem, o comentarista observou isso. O Renato fez uma coisa que faz muita diferença, e não é de psicológico não, tu faz de pirraça mesmo. Ele perguntou ao o Davi Luiz, o Felipe Luiz e ao Arão como. Ele não, perguntou ao Felipe Luiz e o Arrascaeta, eu acho, como é que andam das pernas. Se eles, ou o Arão. Aí eles foram lá, não, tô ok, quero continuar. O Rogério Ceni, ele não tinha muito isso. Ele saía mexendo. Você quer jogar? Tá, fez o primeiro gol, caramba, quero continuar. E ele lá trocava na maior cara grande sem fazer nenhuma consulta prévia ao jogador. Verdade. E isso, ele fazia muito assim. Então isso aí, às vezes, não é psicológico não, é sacanagem mesmo. Eu vou te sacanear. Como várias vezes na escola, na faculdade, a gente, na primeira prova, turma toda fechou junto, teve um grupinho que não quis fechar, geral tirou nota baixa, de propósito. Para quando na avaliação institucional, o professor você cair por terra e ser mandado embora. Que ilusão, cara. Não, assim... Isso aí eu nunca vi na minha vida, nem soube que alunos fariam isso, honestamente. Não que faria. Rapaz, boicote... Isso pra mim é você entrar em campo e marcar mala gol preta, contra a é sua mala própria preta. equipe. Isso preta aí eu não consigo entender. Não. O Flávio conseguiu entender. O Flávio conseguiu entender um pouco da matéria. Matéria. Por quê? Não, quando eu falo a nota baixa é o desempenho. Tá ali o professor, tá lá o grupo todo, tá o Rogério Ceni. André. Poxa, oi. Eu acho que você está querendo colocar, né, que assim, os treinadores, né, enquanto vamos colocar professores aí, eles têm que ter uma responsabilidade sobre o que eles fazem, sabe qual é? Não pode ser o professor refém dos alunos. E aí a gente tem aí, eles não quiseram jogar, então, meu irmão, tu vai ter que dar o seu jeito, você tem que lidar com eles, faz parte do seu trabalho. Na escola, o professor tem a quem para recorrer? Ele tem a instituição, certo? A instituição vai em geralmente qual deveria ser o certo. Mateus a instituição deveria vir ao seu socorro. Sou obrigado a concordar com a palestrinha. Beleza, mas vamos lá, que o papel da instituição é fortalecer o professor. É porque na escola particular não é aluno, é cliente, né? Então, mas aí é erro da instituição que não exerce o seu papel. O mesmo vale para a nossa querida diretoria, que não exerce o seu papel, como deveria. E não dá o respaldo suficiente para um técnico. E aí os jogadores sabem que a corda é fraca do lado de lá, é só fazer uma determinada operação tartaruga, um corpo mole e pronto. Se livrou do cara. E beleza. Agora, eu quero que a gente guarde tudo isso que está sendo dito hoje para daqui a 6 meses, 1 ano, quando o efeito psicológico já não existir, quando a lua de mel já não tiver... São 10 jogos. Bom, não. O prazo de 10 jogos não é para isso, não. O prazo de 10 jogos é para que eu tenha uma opinião sobre o trabalho do Renato e o que ele pretende com o time. Reparem bem uma coisa, nenhum de vocês disse que houve qualquer alteração tática. Vocês repararam nisso? Que nenhum de vocês conseguiu dizer que teve uma alteração tática aqui? Como não? Não, cara, ninguém falou alteração tática. Se eu falei que aumentou o número de gols devido ao técnico, o técnico, a única coisa que ele muda é a tática. Calma aí, Thiago, na boa. Vamos falar uma coisa séria. Jogador de futebol no treino, ele treina finalização, não treina? Ou pelo menos deveria treinar. O Rogério dizia o tempo todo que treinava, e o Renato já disse que treina, porque isso aí é básico de qualquer treinador mequetrefe, vai treinar finalização. O Flamengo, e vamos esquecer o antes do Jesus, né? Porque hoje em dia parece que o Flamengo só começou a partir do Jesus. Então, vamos brincar.
2019, 2020, 2021, a gente continua perdendo uma penca de gols. Ontem estava 1-0 Flamengo. E a bola não entrava. E o Flamengo perdendo um gol atrás do outro. Nenhum de vocês pensou que vai acabar o primeiro tempo 1-0, o jogo pode mudar. Vocês se lembram do jogo contra o time das Laranjeiras? A quantidade de gol que a gente perdeu no primeiro tempo. O time de lá não jogou, não andou o primeiro tempo inteiro. Virou o segundo tempo, o jogo começou a mudar, a pressão não era mais a mesma, o time abriu o bico cansado, botaram o Nenê em campo, e aí perdemos o jogo. Eu previ, mas ô Marcos, eu ouvi hoje um argumento que eu tive que concordar em relação ao segundo tempo de contra o Corinthians. O Flamengo já vem de vitórias goleada seguida, né? O Corinthians entrou em campo para não ser goleado. Ele se fechou, o Corinthians não deu um chute ao gol. Na verdade ele tentou, né? Porque fechado o Corinthians não estava. Aquilo ali parecia um méritos aos jogadores, exatamente, o mérito aos jogadores do Flamengo, né? Por saber contornar essa situação. Mas vocês repararam que o Flamengo ontem nem jogou a 100 por hora? Exatamente, mas era isso que eu ia falar agora. Nem precisou. Não precisou, esse era o ponto. Por quê? O Flamengo, quando fez o primeiro, saiu natural, né? Pá. Segundo, pá. Terceiro, o Flamengo olha pro time do Corinthians e fala assim, os caras não estão tendo uma reação. Sim. O primeiro, Matheus, eu nem acho natural não, porque o Ilharão roubou a bola bem alto. Bem alto, sim. Como e fez uma coisa que o Flamengo pouco costuma fazer, né? Chute de fora. Exatamente. Pegando eu tenho reparado uma coisa nesse Campeonato Brasileiro que está me agradando. Quando você vê jogo do Bragantino, do Atlético Goianiense, do Ceará e do Fortaleza, como esses times chutam de fora da área. Também gosto disso. É impressionante. Coisa que o Flamengo, eu reclamo disso do Flamengo desde quando esse tipo de podcast aqui. Eu não sou um entusiasta técnico do Palmeiras, pela filosofia de jogo, e não gosto da pessoa física também. Mas ele tem essa história do 15-15-15. Vocês já sabem disso? Tem que ter 15 desarmes. Expanda pra gente. Tem que ter 15 desarmes, 15... São 3 conceitos que ele quer 15-15-15. Mas se não conseguir, é o quê? Choque no saco? O que ele faz? O que ele quer, o que ele determina, ele dá uma meta pro time. E eu acho que ele tá certo, porque eu já penso assim... É legal. Pode ser. É um método, né? Eu, se sou técnico, eu diria o seguinte pros caras. Eu quero 5 chutes fora da área por jogo. Boa. Se a gente não cumprir isso, nós não cumprimos a nossa função. Boa. Outra meta que eu daria, sabe qual era? Que eu não vejo ninguém reclamar dessa estatística. Quantos cartões amarelos os adversários do Flamengo levaram? Não lembro. Quantos desses que levaram amarelo levaram vermelho? Forçar o vermelho, forçar o amarelo? Exatamente. Se eu sou técnico, isso era uma instrução todo santo jogo, e a cada cartão amarelo eu ia gritar: ô cambada, o cara lá tá com o cartão amarelo, é pra cima dele. Eu não vejo isso. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, o Renato não me pareceu satisfeito. Ele estava reclamando, ele abria os braços, ele esperneava. Isso eu gostei, porque o cara tem que passar mal na beira do campo, porque o time, e eu empreguei esse exemplo com vocês, se eu quero andar a alta velocidade, eu passo aqui da marcha. Mas se eu quero andar mais devagar, eu não preciso vir para a primeira marcha. Eu posso botar uma terceira. Então, por isso que eu digo que é uma falácia essa história de que não dá para jogar com a mesma intensidade de 90 minutos. Se você for inteligente, não se desgastar em bola que não é para correr, não errar passe idiota, você com certeza vai se economizar bem mais, e você não precisa aquele abafo no início enlouquecido que você gasta muita energia e normalmente tem pouca efetividade, e você dilui isso ao longo do tempo. Isso quem faz são os caras que já têm mais experiência, mais idade, e eles vão dando os atalhos do campo para os caras mais novos. Mas, diabo, todos nós vemos futebol desde criança, cara. Eu fico espantado como os jogadores jovens parecem que nunca viram futebol na vida. Não, ele é jovem. Não, ele ainda não tem experiência. Você viu futebol a vida inteira, pelo menos deveria ter visto. Ou deveria ter visto. Então, assim, eu gosto muito desse conceito do Abel, porque era uma coisa que eu faria, entendeu? E você quer ver outra coisa idiota que eu me insurjo no futebol?
essa mentira de que quando o time joga todo fechado, você não consegue penetrar o bloqueio. Primeira pergunta que eu faço: será que o técnico bota o time reserva todo trancado com 25 atrás do goleiro no treino? Vocês acham? Qual o feeling de vocês? Vocês acham que é isso que acontece? Não. Eu acho que não. Até porque o Flamengo fez 3 no Corinthians todo fechado. Então já é uma coisa bizarra. Porque não, se você vai enfrentar uma dificuldade, você tem que simulá-la no treinamento, certo? E o Renato fez isso. Ele inclusive, na entrevista, ele acrescentou o seguinte: que volta e meia eles recuavam, tocavam a bola justamente para separar essas linhas aí. Abrir o time para poder... Dificulta. Lindo. Segunda pergunta que eu faço: quando que a gente soube, que foi noticiado, que o seu time treinou 11 contra 10 para treinar as situações em que você terá vantagem numérica em campo? Vocês acham que isso acontece? Não sei, porque não. eu acompanho o bastidor. Mas vocês acham que isso acontece na prática? A situação é essa: vamos treinar com 10 contra 11 para a gente treinar quando a gente tiver um a menos. O que vai fazer? Entendeu? Mas, ô Marcos, repara como são... Isso é uma aposta, cara. O tempo de treinamento é muito reduzido, é limitado. Às vezes é um dia, 2... Então são apostas. Isso é uma aposta que é válida. Então, em quanto tempo é possível fazer um treinamento desse? Com 6 meses de trabalho dá para fazer? Brasil é complicado. Não, mas com 6 meses de trabalho dá para fazer? Acho que dá. Dá. Então, beleza. Se um dia vocês souberem que o nosso time treinou isso, não importa o técnico, me avisem. Eu vou ficar muito feliz. Marcos, gostei do seu entendeu? Gostei. Vou mais uma que meu cérebro fica encafifado. Se é tão difícil jogar contra o time todo entrincheirado atrás, será que algum técnico já teve a ideia de vamos treinar com o time reserva tendo 12? Dificultar. Eu quero tornar a coisa difícil, eu quero ver meus jogadores saírem dessa armadilha. Então, bora treinar. Eu nunca me esqueço na Copa do Mundo de 2010, quando um jornalista perguntou pro Dunga se ele já havia treinado a seleção numa situação que a seleção estava perdendo. Sabe qual foi a resposta do Dunga? Você acha que eu vou treinar meu time para perder? Então, Marcão, você pode esperar do Dunga? Nada. Como técnico. Eu já joguei nessa situação daí, né? Eu era garoto, treinava lá no Vários Clube, e aí rolava essa situação, botava um a mais para o time titular enfrentar com um time mais fechado. Assim, não é nada de realmente inovador. Isso daí é 1980 e bolinhas, sabe? Então, eu nunca soube. Prática, né? Eu nunca soube que isso tenha sido aplicado. Agora, Marcos, adoraria. Vocês não acham que o Renato, assim, logicamente, acho que a gente não tem parâmetro suficiente para analisar jogos, não tem um leque de jogos, né? Não temos dados suficientes para analisar assim, caramba, o Flamengo enfrentou situações diversas ao longo de vários jogos e a situação se aconteceu dessa forma ou de outra. Para a gente poder, por exemplo, eu tenho percebido que, assim, logicamente, é por isso que eu falo, não tem parâmetro para analisar, porque o placar geralmente está 3-4 a 0 pro Flamengo, aí o Renato faz o quê? Troca o time inteiro, troca com 3-4 peças, o que para mim prejudica o desempenho do time, porque o time que entra já não entra tão engajado e conversando tão bem quanto o que estava em campo. Se talvez trocasse 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, essas peças que fossem entrando vão se encaixando no jogo, ao invés de mudar toda a frente do time, e aí muda, aí o time cai de rendimento por conta disso. Vai lá, Thiago. Concordo com que algumas coisas que vocês disseram, porém tenho que acrescentar mais uma coisa. Essa questão das metas que o Abel Ferreira faz no Palmeiras e o Marcos citou que gostaria que visse isso no Flamengo, eu acho que o Renato já faz. Por exemplo, se não fizer 3 gols no primeiro tempo, tem que fazer 5 no segundo. Tá funcionando essa meta dele aí. Não tem cassino pro Gabigol, não tem PlayStation pro Michael. Não tem cartão se não fizer. Se não tiver. Aliás, 3 gols no primeiro e 5 no segundo. Aliás, senão não rola. Quero fazer uma pergunta de praia no final de semana. Já são 3 jogos que o Gabigol não marca gol, certo? Deixa eu ver. Quando foi o último jogo 3. que ele pegou? Eu não lembro. Ou foram os 3 do Bahia? É tanto gol que eu nem Bahia, sei quando... Acho que depois do jogo do Bahia ele não fez mais gol, né?
Não, acho que é isso. O ABC ele não fez, não? O ABC? Não. O ABC ele fez? Rapaz, eu acho que talvez tenha feito. Foi 6, acho que foram 2 do Gabigol e ele saiu puto. ABC fez. Fez? Foi 2. Tá. ABC ele deu uma estourada ali, Beleza. fez 2 ali Foi, mole. tanto que ele é artilheiro, se não me engano. Foi verdade. Ele se tornou artilheiro na Copa do Brasil, da Copa do Brasil. Só tá atrás. Vou fazer uma pergunta pra vocês. São Paulo, Corinthians, Defensa e Justiça. Vocês acham que o Gabigol joga como jogava antes ou ele está tendo um papel diferente? E se esse papel diferente está ou poderá diminuir a quantidade de gols que ele vem a marcar? Eu acho que ele tem executado um papel diferente, tanto que ontem a gente viu o Gabigol pegando bola na zaga, no meio de campo, para levar. Talvez por o Corinthians estar muito fechado. Toda vez que ele faz isso, meu coração vem na boca, né? Quando ele vem pegar a bola lá na nossa intermediária, meu coração vem na boca. Não será isso a ausência do Gerson? Ele deu uma assistência linda pro Bruno Henrique, cara. Sim, agora, Flávio, professor Flávio. Eu acabei de assistir novamente os melhores lances do jogo contra o Corinthians, e aquele passe do Gabigol, não foi só eu que achei muito engraçado o que o Fagner fez, porque aquilo foi de uma falha, cara, pra mim, grotesca. O Fagner abriu o espaço, o Gabigol não fez nada. Ele só abriu o espaço e o Gabigol eu queria Mas, Matheus, você falou agora. uma palavra-chave. Você falou Fagner. Aqui não é brincadeira. Mas ele já foi melhor. Gonzaga citou o Fagner. Em que? Eu queria acrescentar A música. Eu queria acrescentar aí na rodinha de vocês aí um detalhe que a gente não citou, mas da chegada do Renato pra cá, eu não sei o que aconteceu, que o Isla começou a jogar bola de novo. É verdade. Boa, bem lembrado, Thiago. Vocês citaram o Michael e Vitinho, mas eu cito mais É uma boa pergunta. Que o Renato botou pra jogar bem. Ele tá jogando bem, sim. Não sei te dizer porquê, mas eu vou continuar insistindo nas deficiências de marcação do Isla. São severas. A seleção do Chile tem o efeito contrário da seleção brasileira, os jogadores do Flamengo, porque quando os jogadores do Flamengo vão pra seleção, volta ruim, volta quebrado, não joga mais nada. Quando o Isla vai pro Chile e volta bem. Será que não é esse o segredo? Vocês sabem uma coisa que eu... O Arrasca também não volta mal do Uruguai, o Arrasca volta bem. Na verdade, cara, o Arrasca... O problema é a seleção brasileira. O Arrasca, deste elenco de 2019 pra cá, o Arrasca é o mais regular de todos eles. Vocês sabem que eu contesto o Arrascaeta, que joga 5 minutos em 90. Mas ele é o mais regular. Mas é os 5 minutos... Beleza, é porque eu se sou técnico, eu sentaria com a Arrascaeta, mostraria pra ele alguns jogos. Você tá vendo aqui? Você some do jogo, cara. Você não pode sumir do jogo. Você é o cara. É você que é o grande cérebro desse time. Mas, eu preciso de mais. Eu quero 10 minutos. Vamos fazer o seguinte, 10 minutos. Vamos fazer 10 minutos, Arrasca. 10 minutos. É a meta, depois... né? Moda a meta. Exatamente. 10 no primeiro e no segundo. Porque assim, o Gabigol já teve lá em cima, já foi lá embaixo, já foi lá em cima, já foi lá embaixo. O Bruno Henrique, né? Que, aliás, eu não achei que o Bruno jogou essas coisas todas no domingo. Ele foi muito burocrático. Muito burocrático. Beleza. É assim, você sabe o que faz a diferença do Bruno Henrique jogar bem ou não no nosso foi contra o São Paulo, né? Que ele deitou. É quando ele dá aquelas corridas dele. Mas aquilo só é possível quando ele tem espaço. Exatamente. Quando o time joga todo atrás, não tem espaço para fazer aquilo. Aí o Bruno Henrique, aí automaticamente as pessoas já assim, mas ele jogou mal. Aí não se esforçou. Não tá no jogo dele, né? Não é o característico do jogo dele. Sim. O Gerson já teve lá em cima, foi lá embaixo. O Diego, ali. Então o Arrasca é o mais regular de todos. Mais regular de todos. Uma consideração importante sobre o Bruno Henrique, né? Embora às vezes ele enfrente situações onde ele não tem espaço, ele finaliza bem, mas sobretudo de cabeça ele tem uma presença interessante, sabe? Então assim, a impulsão dele, o tempo de bola é muito bom. Agora, e o gol que ele perdeu ontem? Ali foi Davidson. Esse é aproveitar diferente. David. Aquilo foi de uma displicência característica do Bruno Henrique. Como ele é displicente na hora de dar passe. Porque o passe pra ele não é importante. Então, ele dá do jeito que ele quiser e fica por isso mesmo. Outro jogador que a gente pode falar aqui é o Everton Ribeiro.
Que voltou... Ele deu uma melhorada comparado com o que vinha. Sim, ainda mas não é foi uma melhorada nem que já tem colocado o tal Everton Miteiro. o quarteto que pra mágico mim- de volta. Cara, ele fez Beleza. gol. O Everton Ribeiro fazendo gol é tipo passar o cometa Halley. É uma coisa que não acontece toda hora. Exatamente, mas quando ele gosta de fazer gol, ele gosta de sacanear também, né? É. Ele Vem fala cá, assim, vou a disputar o volta, Fusca, né? a volta do Arão ao meio-campo, pra você, significou o que na prática? Reorganização do meio de campo, talvez. Ajudou a organizar. Porque A ali, marcação, uma coisa como que eu ia a gente perguntar, Boa. existe a falta do Gerson hoje no Flamengo? Existe. Vou discordar. Existe. Vou fazer uma pergunta. Quando a gente foi eliminado contra o Racing, o Arão estava jogando em que posição? No banco, será? Não lembro. Não. lembro, né? Não. Adivinha onde ele jogava contra o Cara, a Racing? posição dele de origem. Cabeça de área. Beleza. Quando a gente foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, onde estava o Arão? Na zaga. Não. E de campo foi, ainda. né? No meio de campo ainda. Meio Ele campo. Não, muda, ainda não, né? ele Naquela época ele muda não tava, o Arão não. É, nos acho que últimos foi mais 10 no final. jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho Dos que foi quais mais no ele final. ganha 7, empata 2 e perde 1. Então, assim, é curioso como, no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, o Arão jogou em que posição? Eu não lembro. No meio. Aí no segundo tempo ele tira o zagueiro, o Bruno Viana, e bota o Arão na zaga. Mas ainda assim, naquele dia, desceram um cacete no Arão, chegaram várias pessoas dizendo que o tempo que o Arão passou jogando na zaga, ele se esqueceu de como joga como volante. Vocês acham que isso é possível? Cara, o Flamengo praticamente não tem tomado gol, cara. Como assim? Ele tem uma importância no sistema defensivo e organiza. Óbvio que tem, mas eu pergunto a vocês, um jogador, porque jogou 6 meses fora da sua posição, se esquece da sua posição? Isso é uma pergunta que eu faço a vocês. Tanto que os zagueiros, né, estão no banco há mó tempão e não esqueceram. Mas eu acho que a questão é, tipo assim, não teve um tempo hábil ainda para fazer. Vai dizer assim, olha, o Everton Ribeiro não é mais lateral, não consegue mais jogar, sem dúvida. Mas, Então, assim, por pouco tempo, não, no primeiro jogo parâmetro contra o de Defensa e tempo. Justiça, a gente não levou gol. E nem a ciência explica como a gente não levou gol naquele jogo. Certo? Ontem, por exemplo, a gente conseguiu levar gol de um bando de zumbis uniformizados com a camisa do Corinthians. Eu fiquei indignado de levar um gol daquela mulambada do time do Corinthians. Então, Eu também. olha só, tem uma Nós coisa levamos um gol contra o São Paulo que não dá pra discutir. O gol, né? Olha Um só, gol. tem uma coisa que tem que analisar, cara. Porque é o O quê? seguinte, parece que ontem, né, o Renato Gaúcho ele liberou um lado assim, sofredor dele. Porque ele colocou o Vitinho em campo, queria o mesmo rendimento dos outros. Ele não entende quão aleatório é o desempenho do Vitinho. Mas e é aí isso que eu também falo, tem da outras questão de mudanças. colocar o time Mas, todo de uma Matheus, vez, a mudança Matheus, drástica. Então, Matheus, eu quero aproveitar o seu gancho para dizer mais uma coisa que me molesta sobremaneira no Flamengo. Desde 2019 se discute isso, que o Flamengo não tem banco, não tem banco, não tem banco. Então, qual é o jogador reserva que está batendo a porta e merecendo ser titular do time do Flamengo? Não tem nenhum, Léo certo? Pereira. Putz. Bom, então vamos lá. Aí, Matheus, você diz que os caras entram e não entram na mesma velocidade. Meu irmão, eu sou reserva. Eu quero jogar. Eu não entendo o jogador reserva que entra e entra em primeira marcha. Eu não consigo entender essa lógica. Eu quero, sendo reserva, Mas não é questão de incendiar entrar- o jogo. Mas eles E eu fazem quero botar a isso. dúvida na cabeça do técnico. Mas eles fazem isso. O problema é que não Você existe acha? uma harmonia entre eles. Porque quando você entra com as 3 substituições, são 3 peças que ainda não estão frio no jogo de posicionamento. Beleza. Mas aí- conhecimento ali do lance. O Flamengo tem um time titular muito bem definido já desde 2019, certo? Sim, exatamente. Significa que o nosso time reserva nunca treina? Mas É, eu acho já que a jogaram, questão né? não é isso. Claro. Não, eu acho que a questão não é essa. É a questão de jogo mesmo. Tá, eu, mas- tipo assim, é uma dúvida que eu falo assim, será que o problema não é esse, o Renato mudar drasticamente o time todo de uma vez? Você tirar 3, Vamos- 4 peças de uma vez? Vamos Será que isso falar não do afeta o jogo. desempenho?
Vamos falar do jogo contra o ABC, que eu disse a vocês que tem uma coisa que está me tirando do sério nesse jogo futuro. Eu entendo que o Flamengo não vai levar os 11 titulares. Não vou discutir. Renato Gaúcho na praia. Não vou discutir. Agora, acho um absurdo, mais uma vez, a diretoria sendo mambembe. Isso não é coisa de time que está em outro patamar, em que o técnico não vai para o jogo. Isso é um desprestígio com os jogadores que vão jogar. Não venha me dizer que ele vai ficar cansado porque ele não vai entrar em campo. Isso para mim é uma bagunça, isso é uma vergonha. Agora, os caras são os reservas, certo? Se eu sou o técnico, rapaziada, vocês vão jogar esse jogo. Então, assim, não vou admitir que vocês joguem lento, sem vontade. Vocês têm que me provar que vocês querem ser titulares e que vocês merecem ser titulares. Só tem um jeito de fazer isso, jogar melhor que o que está jogando. Então vai lá e come a grama e eu quero ganhar o jogo contra o ABC. Eu duvido que isso aconteça na vida real, cara. Duvido. Você não vê o cara entrar em campo e incendiar a partida. O Michael, daquele jeito dele, faz o que ele quer lá, aquelas correrias malucas dele, não sei o quê. Por exemplo, ontem, ainda agora eu brinquei com você, Matheus, você falou uma palavra-chave chamada Fagner. Fagner ontem tomou um drible do Michael. Se eu sou torcedor do Corinthians, eu infarto. Nos seus tempos de glória, ele quebrava a perna de um ali, tranquilo. Exatamente. Você vê que ontem nem quebrar um, o Fagner estava com apetite. Porque aquilo ali, pra mim, eu não vou nem usar o nome que eu usaria pra ele. Esse Fagner é uma brincadeira. Cara. Exatamente. Do estádio. Mas eles só fizeram aquilo ontem porque não tinha torcida. Porque não tinha torcida. Então, assim, a maneira como o Pedro está entrando em campo é inadmissível. Tem gente que está querendo botar a culpa na Covid e ele ainda não teria se recuperado plenamente da Covid. Não posso julgar e discutir. É uma pergunta a se fazer. Mas o fato é que, se é Covid, casualmente aconteceu logo depois dele não ter permissão para ir para a Olimpíada. Pode ser coincidência. Afinal, o raio às vezes pode cair no mesmo lugar 2 vezes. Mas, beleza. Agora, a gente não pode ter o Pedro completamente fora de sintonia. E ontem, ele jogou lá com o Gabigol, não foi? Jogou um tempinho lá. A gente já não peguei o final, não. A gente já viu em algum momento Pedro e Gabigol jogarem bem juntos? Não que eu me lembre. Não consigo lembrar. E eu acho que dificilmente nós veremos, porque eles são incompatíveis e eles não se procuram. Não é como o Gabigol e Bruno Henrique, que eles se procuram. O Gabigol tá nem aí pro Pedro, e o Pedro, o negócio dele é botar a bola pra dando gol. Ele não quer saber de outra coisa, né? Então, assim... Acho que são características muito diferentes também, né? São características diferentes, mas ainda assim... Mas é porque a torcida fica enchendo o saco com isso, minha gente. Quando vem pra cá... Mas pra ver porque as pessoas não pensam futebol. Agora sim, futebol, agora, ABC, segundo jogo, 6-0 Flamengo. Não é hora de botar o Pedro como titular. Óbvio. Assim, agora outra vez. Experiência. Brilha, garoto. Esse é o jogo de fazer experiência. Agora, tem que chegar pro Pedro e dar um desafio pra ele. Eu quero 2 gols hoje, Pedro. Meta. 2 do segundo. Óbvio. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Talvez seja uma pergunta louca, tá? Não, vamos lá. Mas, assim, o Everton Ribeiro, pra mim, ele no geral, ele é uma negação, sacou? A bola meio que morre ali nele, ele segura um pouquinho. Mas... Flávio, muito obrigado por você dar eco à minha voz. Eu quero que a bola morra nele sempre. O Gabigol, ele cai naquela posição do volta e meia. E aí, tu bota o Pedro, eu acho que daria pra encaixar sim, sabe? Infelizmente, Flávio, eu acho que seria possível, mas na prática não vai funcionar, porque eles não querem, eles não se procuram, eles não se completam, entendeu? É uma pena, mas infelizmente eu acho que não vai dar. Mas aí é papo do Renato, porque é isso, o Gabigol tem horror de ser substituído. Vai falar, Gabigol, bota um pouquinho pra cá, que vai ficar até com menos marcação. Olha, Gabigol. Pensa comigo, amigo. A resposta que o Renato deu de que o Gabigol é chato, eu tiro meu chapéu. Ele botou a pergunta no bolso, matou no peito, botou no bolso e foi embora. Sempre falei isso aqui, o Gabigol, ele odeia quando outra pessoa faz gol que não seja ele. Ele fica doido. Por isso que eu fiz a pergunta a vocês ainda agora aqui. Gabigol está a jogar diferente? Será que isso não vai distanciá-lo mais do gol? Eu não sei quanto tempo o Gabigol vai suportar isso, se isso se materializar. Entendeu?
Porque ele não lida bem com essa história. Capítulos. Chega a um ponto, se vocês repararem, quando já tá tipo 3, 4 e o Gabigol não fez gol, ele sequer vai comemorar. Isso. Reparem bem. Reparem bem. O gol da assistência, eu fiquei de olho, que eu queria ver o abraço do Gabigol no Bruno Henrique. E aí eu via todo mundo abraçado no Bruno Henrique, menos a cabecinha branca do Gabigol, que é fácil de você localizar. Então assim, rola isso sim. Veremos cenas dos próximos capítulos. Mas o Gabigol tá com o cabelo pintado ou não? Agora eu esqueci, tá loiro ou preto? Quando ele tá com o cabelo preto, o desempenho dele cai... Outra coisa que eu quero ver se o Renato vai conseguir mudar no Flamengo. A preparação física desse time. Isso me interessa muito. Preparação física desse time. Eu queria agora... O futebol de areia prepara, né? Aí com o Renato, que é um especialista, de repente esse é o caminho. A volta do Flamengo às praias. Vai ter futebol. Aliás, a contusão do René vai nos permitir que o Ramon jogue mais, né? É verdade. Isso é um jogo que vai acontecer. E parece que há algum maluco na Grécia, outro maluco na Turquia e outro maluco na Arábia Saudita, parece, que querem levar o Rodinei embora. Eu já peguei minha caixa de velas, já acendi todas as velas que eu posso, pra gente se livrar de um cara divertido, legal, mas que jamais poderia usar a camisa do Flamengo, chamado Rodinei. Não diga assim do herói do Carioca de 2017. Eu queria agora contra-argumentar um pouco o Marcos, porque estamos aqui num programa de debate. Sim. Programa sério, às vezes sério. Mas eu discordo um pouco da questão de diminuir o feito do Renato até aqui. Entendeu? Eu não diminui. Não, deixa eu dizer. É porque quando estávamos falando dos resultados que é incontestável, não tem como tu contestar os resultados do Renato até agora, meio que eu senti no tom de voz, eu vou defender aqui o Portaluppi, meu querido Portaluppi, no tom de voz, tipo, menosprezar, mas foi contra o ABC, foi contra o Corinthians, mas Defesa e Justiça é isso. Porque, cara, Defesa e Justiça é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, caiu no grupo do Palmeiras, que, entre aspas, posso dizer que é o time a ser batido junto ao Flamengo. O Flamengo meteu 5 nos caras, meu irmão. Ou foi 4, sei lá, não lembro agora. 1-0 e 4-1. Pois é, o Flamengo meteu 5 nos caras. Amassou. O que, pô, tudo bem, tem umas coisas a melhorar. Mas o que mais a gente vai cobrar do time que mete 5 no campeão da Recopa? 6. Vai reclamar de quê? O Renato não tá tirando o Gabigol, tirou o Gabigol de posição, mas o time tá ganhando de 5, sabe? Só fez 3 no Corinthians, podia ter feito mais, diminuiu o ritmo no segundo tempo. Porra, meteu 3-0, depois meteu um golzinho no final. Pô, não tomou pressão do Corinthians, foi só bola. O Corinthians tava no Deus nos acuda, sabe? Como é que, porra? O Flamengo domina o Corinthians completamente. É inadmissível o Corinthians jogar dessa forma. Não foi o Flamengo que jogou pra caramba contra o Corinthians? Foi o Corinthians que não jogou contra o Flamengo? Não, pois é, o Flamengo, o trabalho do cara, entendeu? O Flamengo, eu não disse então, que o Flamengo enquanto o Flamengo tiver ganho de 5-0 e todo mundo quiser derrubar técnico, pra mim tá ótimo. Pra mim tá bom pra caramba. É o que eu falo. Um jogo de futebol em que você ganha de 5-0, dificilmente quem perdeu jogou bem. Concorda? É muito difícil isso acontecer. O time jogar muito bem e tomar de 5-0. Pra você tomar de 5-0 num jogo profissional, chega uma hora que o time adversário abandona, dá contra o outdown, não quer mais saber do jogo e larga pra lá. Não? Então, assim, eu já vi o Flamengo perder de 4-1 jogando bem. Já vi. Eu estava no Maracanã, tomei de 4 do Vasco e batemos palma no final. Porque o time se matou em campo, jogou bem, nós tomamos de 4-1. Beleza, mas assim, não é muito comum. Eu vou te dizer o seguinte, o jogo do Bahia eu não considero como um parâmetro, o jogo do Corinthians eu não considero como parâmetro. O do ABC, eu vou te dizer que tem um pequeno parâmetro, porque o ABC é um time de menor expressão e a tendência do Flamengo entrar com aquele salto plataforma e o Flamengo levar aquele jogo na sacanagem. O Flamengo fez o que tinha que fazer e ainda perdemos uma tonelada de gols. E os jogos contra o Defensa e Justiça, um jogo é pra gente se esquecer
que aquilo não era Flamengo. E o segundo jogo, o Matheus foi o único que deu voz e disse: no 1-1 eu também estava preocupado. Se vocês não ficaram preocupados naquele 1-1, cada um tem o seu jeito. Eu falei que o Flamengo ia passear. Eu falei, vá com calma, vá tranquilo, torcedor. Eu tava prevendo que ia acontecer. Ô, Marcos, Marcos. Fala. Agora, peraí, pessoal. Também tem uma coisa aí que vocês falam e a gente não pode deixar de mencionar. O pé do freio. Tirou o pé do freio. Gente, eu tava depois... Agora eu tava olhando aqui. O Flamengo, em 2019, foram pouquíssimas goleadas astronômicas. Por exemplo, foram poucas. Um jogo, mas aí... Uma delas faltou em cima do Corinthians. Ó, eu vou te dar um exemplo de um baita jogão que não precisou nem de... Eu estava lá. Flamengo e Santos. Porque também foi um puta jogo. Aonde foi o detalhe. O jogo do detalhe é onde o Santos tinha um timaço. Sim. O Santos tinha um timaço. E quem negar isso, não, é mentira. Santos tinha um timaço, era Santos, era Maria. Clubista também, sim. Barrista. E é um jogo, André, que o Flamengo não perdeu muito gol, porque a gente não criou tantas chances de gol. O jogo foi muito duro, muito duro. E o Gabriel Barbosa fez um senhor golaço. Um senhor golaço. Agora, é isso que não pode, senhor Flávio e senhor Gonzaga, e vir desse oba-oba de goleada. Não, mas eu a gente não pode deixar, não, porque eu se você só querer que vai ter que ser, tem que ser. Não, eu disse aqui que a gente não tem parâmetro suficiente para analisar ainda. O Thiago falou quando a gente tropeçar a primeira vez. É óbvio que o Flamengo vai perder, óbvio que vai empatar. Mas há maneiras e maneiras de você perder e empatar. Depois do 3-0, eu já tô aqui colocando aqui minha faixa de fora Renato. Se não for de 5 pra cima, é fora Renato. Eu nem quero. Mas tem um detalhe aí. O Flamengo ele pode até perder, mas ele não vai perder sem lutar. Coisa que com o Rogério... Espero. O Flamengo, por exemplo... Espero. A gente não pode dar mole, tipo assim... Nesse jogo de mata-mata. Por mais que mata-mata seja traiçoeiro, dê a vida. Porque se os jogadores quiseram tirar o técnico na Libertadores, eles vão ver que iam custar caro para eles mesmos. Questão de premiação, salário, bonificação. Então falou, a gente vai ter que, arrebentar e continuar com esse merda aqui. A gente Deus foi Liverpool, mas a gente ficou orgulhoso, Não foi. O Liverpool tinha 50 jogos, a gente tinha 77. O Liverpool só ganhou porque a gente estava cansado, só isso. Não, Matheus. O Flamengo não jogou bem naquele dia. Nenhum dos nossos 4 principais jogadores jogou bem naquele dia. O Vitinho jogou bem. Se a gente tivesse o Michael, não tinha a ver com o Liverpool, não. E o Liverpool não fez um jogo das suas melhores jornadas. A gente perdeu uma oportunidade de ouro. Liverpool tô brincando. Uma oportunidade de ouro de ser campeão mundial. Eu, inclusive, achava que depois que eu infartei naquele pênalti, que não foi pênalti do Rafinha, eu falei, esse jogo tá montado pra gente ganhar de 1-0. E aí a gente tomou um gol numa bola idiota, que quem errou a bola foi o senhor Gabriel Barbosa, quando ele cisma de fazer uma coisa que ele não sabe, que é armar jogo. Ele tocou a bola errada no meio de campo, tomamos um contra-ataque, o Rodrigo Caio ficou marcando a mãe dele, porque não chegou no cara, e nós tomamos um gol idiota e perdemos a chance de ter sido campeão do mundo. Verdade. Porque aquela bola do Lincoln, que todo mundo bota a culpa do Lincoln, quem cruzou atrás. Quem cruzou não botou na pinta. Cruzou atrás do Lincoln. E aí, meu irmão, você esperar que aquela múmia ia fazer gol numa final de Interclubes, errado é quem botou o cara no campo. Errado foi o senhor Jorge Jesus que botou o Jesus e botou pra jogar. Eu não culpo o Lincoln, não. Mas pra você ver tanto que o Liverpool não entrou com essa vontade toda de jogar, eles entraram pra ganhar mesmo ali, fazer o feijão com arroz e ganhar, que, final de Mundial. Se é o Gabigol que faz um gol daquele igual o Firmino, o Gabigol tira até a cueca e levanta pra cima. Sim.
Mas assim, Firmino o saiu Liverpool... comemorando, ensaiou tirar a camisa, abaixou Bem do sonho. colocado. O Liverpool, quando o jogo foi engrossando, É porque pra eles o Mundial não é o que é pra gente. Mas olha só, também. o Liverpool, o jogo começou a engrossar, o Liverpool não conseguia resolver, o Klopp começou a ficar agoniado na beira do campo. Então o Liverpool começou a levar o jogo mais a sério com o passar do jogo, porque via que não conseguia resolver. A gente perdeu uma enorme oportunidade naquele dia. Sim. Mas infelizmente... Pra gente finalizar, vamos aos nossos palpites para a rodada, do ABC da Internacional? Copa do Brasil. Não, enquanto Internacional também, né? Já quer fazer internacional também? Porque a quem gente for não vai mandar, se já falar manda até dois. lá. Quem for mandar já manda 2, que essa parte não vai estar no Vamos lá, podcast. Vai estar só na... Thiago, que está só no live. renatizado, vai nos descrever Tiaguinho renatizado. qual é o placar. O Uber da massa. O ex-Uber. Vai lá, Thiago. Ex-Uber. Fez o- E aí, Thiago? Rapaz, contra o ABC não dá pra dizer um placar, mas eu diria que o Flamengo vai ganhar de uns 2-0, 2-1, 3-1 no máximo. Contra o Inter vai ser chocolate. Vai ser chocolate no Inter. Chocolate. Primeiro, o Inter chocolate. Vai ser um chocolate tão grande, vai ser um presente de Dia dos Pais daqueles pro pessoal do Inter lá. Qual Primeiro, é o placar, então? vou dar até motivos. Primeiro, o Inter já é nosso freguês. Segundo, o Inter é freguês do Renato. E terceiro, Verdade, cara. né, Braga? E terceiro, a gente só ganha de 5 pra lá. É isso aí. Então vai ser 5-0. É por aí. Vai Tá. ser chocolate, vai ser grande, vai Flávio. ser de doente. Flávio, seu placar, Flávio. Seus Então, placares. vou fechando com o Thiago renatizado aqui, com relação ao AVC, né? Porque vai ser um jogo de experiência, aí tira os titulares, aí não rende a mesma coisa, e aí ganha de apenas 3, né? E aí, quando chegar lá no Inter, eles vão botar uma correria do caraca. Infelizmente, não vai ser o de 5, mas então é uns 4 aí, 4-0, eu acho que rola. Tá André. tranquilo. Olá, André. O André tá com o advogado do lado Então vai pra lá, garantir o Matheus. direito de silêncio. Vai lá, Matheus. Não, voltei. Ah, E então, quanto vai ser o placar? ABC e Internacional. Olha, ABC Internacional. Primeiro, então vamos lá, vamos pela ordem. Vamos, primeiro jogo de quarta, depois de domingo. Olha, se for pelo. Domingo não, né? É domingo. Então, por todas as circunstâncias, eu vou ser do contra, ainda vou. Considerando pelo que eu tô no grupo aqui dos flamenguistas, aqui dos jornalistas, eu acho que o Gonzaga também tá, eu tô no outro. Vai botar goleiro reserva, vai botar o Hugo, tá frio, muito tempo sem ritmo. 2-1. 2-1. É o meu placar Flamengo. também. 2-1 contra o ABC. Eu falei 2 ou 3. Eu falei que ia tomar gol, vai ser 3-1, 2-1. Ok. E contra o Inter? Contra o Inter aqui, ó. É aqui, Maracanã. É lá. Não, Maracanã. É lá no Não, Maracanã. pra mim é lá. Pra mim é lá. É que a gente tá longe. Pra vocês é aí. Ok. É no Maracanã. Então, se é no Maracanã, considerando que vai ter o jogo de volta, e o Inter tá sem um guerreiro, tá sem um montão de gente. O Guerreiro jogou aí no final de semana. O Guerreiro tá vi, jogando futebol? o Guerreiro voltou. Eu sei porque nos melhores momentos mostraram um kick então gol, eu quero mudar gol que o- ele fez lá. Já tem que mudar Se meu o palpite Guerreiro agora. voltou, é 6-0. Se o Guerreiro voltou, é 6. Não, é isso. O Guerreiro não é nada, não é porra nenhuma. Mas e aí, André, qual o placar? 2-1. É o meu placar Tá. também contra o Internacional. 2-1 e 2-1. Então eu vou Porque mandar ainda o tem meu- um outro detalhe que a gente não sabe o que vai acontecer contra o Inter. É o jogo que antecede o jogo contra o Olímpia. Bem lembrado. Então não sabemos se o Não Renato sabemos vai como é que vai, inventar alguma história de poupar jogador. É. E você, Matheus, seus placares? Meu palpite, pasmem. ABC, Flamengo e ABC e Flamengo, 1-1. 1-1. Crise na Gávea. Crise, né? Flamengo não goleia mais. Renato Gaúcho, fora Pressão do no Flamengo. Pressão. E Pressão. domingo, Como é que é?
Aproveitando, quando o Matheus der o placar, eu quero que vocês me deem a opinião de vocês se é correto e profissional o Renato não viajar e estar à beira do campo contra o ABC. Flamengo e Inter. 3-0 Flamengo. Agora, sobre o Renato, eu não sei se eu acho incorreto, mas que eu acho engraçado, eu acho. Pra situação para Brasil, pra situação do que o Brasil, calendário brasileiro eu não acho um absurdo. Eu acho que é uma situação que, tipo, é um absurdo de um lado, a gente pode ter que dar improvisar de um outro. Não é amistoso, hein? É jogo de oitava de final de Copa do Brasil, não é isso? Isso. Flávio, você. Só conferir aqui com a equipe a produção da TV Tempestade, meu canal, que você pode se inscrever logo após esse podcast. Valdirene, o Renato mandou a mala com dinheiro? Ah, não, então, é totalmente antiético o que ele vai fazer, né? E aí eu acho que é isso, ele é pago para trabalhar em todos os jogos e esse é um jogo oficial do Flamengo. Thiago. Bom, já vimos em vários acontecimentos em que, por exemplo, o técnico está expulso, ele não pode atuar no jogo, e em que ele atua sem estar no jogo. Eu acredito que o Renato, mesmo não estando lá, o Renato vai trabalhar no jogo. Não, ele vai trabalhar isso é fato. E se ele já disse que ele vai pelo telefone, ele vai adaptar. Então, cara, eu acho que uma viagem para um jogo contra um time da Série D, sem desmerecer o ABC, não vou desmerecer o ABC. O jogo é contra um time da Série D do Campeonato Brasileiro que perdeu o jogo de ida por 6-0. Cara, tem necessidade de você ir acompanhar esse jogo? Não é querendo desmerecer o ABC. Você não está desmerecendo o ABC, você está desmerecendo os jogadores do Flamengo que lá estarão. Mas o Renato precisa estar lá para ver os jogadores jogando? Eu não sei. Eu acho que se o Renato está lá, ele tem que estar lá para ver como os jogadores estão jogando e para ver alguma coisa. Comentarista de futebol que trabalha sem estar no estádio não podia comentar futebol. Porque para mim é a mesma coisa, cara. Ele vai ver o jogo, ele vai ver o rendimento do jogador. Acho que são coisas diferentes. Peraí, gente. Peraí. Eu acho que são coisas diferentes. Rapidinho, tem um profissionalismo André, aí. Sua opinião. Erradíssimo. Beleza. Agora deixa eu colocar uma outra pimenta nesse acarajé de vocês aí. Ok. Flamengo manda o time titular lá. Não, tem que respeitar, vamos ser profissionais, vou botar o time titular. Gabigol, Bruno Henrique, alguém machuca. Desfalque para a Libertadores. Mas isso aí, nenhum de nós levantou a hipótese da gente mandar os 11 titulares. Eu acho que tem que mandar os 11 reservas, mais a garotada. E botar muita pressão neles. Ou, vamos correr, vamos marcar, mas então, vamos ganhar. A questão é o Renato. Não o Renato. A minha pergunta foi a presença do Renato. Mas não é o caso de preservar esse idoso? E outra coisa, na verdade aqui, o Renato Gaúcho, se deixar crescer os mullets, fica a cara do Jorge Jesus. Um pouquinho agora mais Flávio. O Flávio. Pois não? Você é professor de universidade, ou médio ou fundamental? Porque... Tem demérito eu não trabalhei em faculdade? Já trabalhei. Senti um tom de desprezo. Não, pra mim ele só trabalho com médio fundamental atualmente. Olha só, pra mim, professor é tudo vagabundo. Vagabundo, tá ok? Mas por que, André? Aonde você quer chegar? Interclasse, né? Interclasse foi foda. Ele ficou, o que aí, né? Vai sentir o direito de se manter em silêncio, né? Diante dos nobres senadores. Eu acho que o André caiu. Vamos a uma informação. Hoje foi oficializada a venda pelo Lyon para o Mônaco do Jean Lucas, que era nosso jogador, e o Flamengo vendeu para o Lyon. Eu não caí, não. Ele foi comprado por 8 milhões de euros quando o Lyon comprou da gente e foi vendido por 12 milhões de euros para o Mônaco. Então o Flamengo vai receber aí um Caraminguá e é menos um jogador no meio de campo do Lyon. O Arsenal
demonstrou interesse no Bruno Guimarães. Teria oferecido 30 milhões de euros, mas o Lyon demanda 40 milhões de euros. Então, o que eu quero dizer, se o Flamengo realmente pretende contratar o Thiago Mendes, acho bom não demorar muito tempo. Para usar o... Porque senão, com 2 caras fora, será que o Lyon vai liberar o Thiago Mendes? Nesse momento, o técnico holandês, que vai começar o campeonato semana que vem com o Lyon, tomou uma tamancada aí no final de semana no jogo amistoso de 5-2, mas no momento ele não considera o Thiago Mendes como parte do grupo e nem o Youssouf Koné. O Youssouf Koné já está sendo negociado aí para alguém. Então o Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade se realmente quer trazer o Thiago Mendes. E o nosso querido amigo Marcelo Colli nos mandou um tweet que particularmente eu não acredito que seja verdadeira notícia dada pela pessoa, de que o Flamengo estaria para iniciar negociação com o Arturo Vidal. Eu não acredito que isso seja possível. Mas informação vamos aqui. Ver. Vamos boato verdadeiro, rapaz. Agora deixa só o André. Mais uma. O Chelsea quer comprar o zagueiro francês, que é o Jules Koundé. E na negociação eles querem dar dinheiro mais o Kennedy. Então, dessas 2 negociações que o Flamengo pretende admitiu fazer, eu acho que a do Kennedy é muito mais difícil de acontecer do que a do Thiago Mendes. Aquele do saxofone? Não, aí voltando, ô Matheus, por quê? Ô Matheus, vai lá, diga lá, André, pra gente finalizar. O Flávio é professor, então é igual aquele negócio da prova. O Flamengo tirou uma nota altíssima na V1 e quer relaxar na V2. Eu sempre e aí, às vezes, não, o professor, aí o Flávio vai lá, bota uma prova mais difícil na V2 e discursiva. Por isso que eu não julgo o Renato. Não, eu falo o seguinte, vou desconsiderar a primeira, meu irmão. Participou, é reprovação. Um pouquinho de impressão ajuda às vezes. Nada não, que é porque... incentivo, né? Não, porque tipo assim, o Flamengo, com esse negócio, tudo bem. Aí é o que eu falo, que o Marcos ele tá mais tranquilo. Se fosse um placar diante de um Fluminense de 2-0, precisava falar. O Flamengo meteria uma bronca dessa? Não, óbvio. Então é desrespeito. Tá querendo desmerecer o time. Porque, querendo ou não, ele é o quem é o técnico do Flamengo? O Renato Gaúcho. Por que mandar o técnico interino? Não é nem o interino, é o assistente do Renato que vai, o Alexandre. Vem cá. Alegação? É doença? Não, mas vamos lá, se for com propósito, pra gente finalizar, pra gente fechar com 1h30 de programa. Se for com propósito de o time principal vai ficar porque nós vamos treinar se preparar para os próximos jogos. Isso que foi dito, que vai ser a primeira vez que ele vai ter uma semana inteira para trabalhar. E contra o Internacional, eu quero ver se a gente vai perceber alguma mudança, evolução desta semana de trabalho. Então, 5-0. Só não sei. Por isso, então vou aumentar meu placar. Eu acredito que o jogo contra o Inter não é um jogo da Globo, né? Deve ser o jogo do Premier, alguma coisa assim, não é? O jogo do Flamengo é 6h15 contra 6h15 da Premier. Então eu como não tenho Premier, não sei se eu vou conseguir ver o jogo. Mas temos ao vivo. Métodos alternativos aí, Marco. Se precisar, a gente pode entrar em contato com o WhatsApp. Ok. Finalizando nosso programa por aqui, galera. Mais uma semana com essa turminha da hora. Agradecemos a todos os nossos participantes, nossos ouvintes e telespectadores para mais um programa. Nos encontramos novamente semana que vem, talvez com respostas e com análises, né, sobre e aí que aconteceu desses 2 jogos. Então é isso, galera, boa noite. Agradecemos a bancada. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização: flamengocast.com.br